Esse tema ministrou muito no meu coração. E enquanto eu preparava essa palavra, eu fui muito ministrado sobre isso. E creio que o Senhor quer falar ao teu coração também. Que você possa abrir seu coração nessa noite. Que você possa deixar com que essa palavra ministre o teu coração, fale ao teu coração. E 2 Coríntios 4, do 7 ao 18, diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu queria falar um pouquinho hoje, queridos, a respeito dessa comparação que Paulo faz conosco com um vaso de barro. O porquê que ele nos relaciona com um vaso de barro. Vaso de barro, queridos, no Oriente Antigo, ele era muito utilizado como, muitos de nós usamos como cofre. E eles utilizavam isso, um vaso aparentemente sem valor, um vaso sem muita beleza estética, ele era usado como algo para ser depositado tesouros e coisas valiosas dentro. Muitos guardavam embaixo do colchão ou dentro desses reservatórios. Eu lembro de um tiozinho, ele era tio da minha mãe, bem de idade, e ele guardava, era cruzado, não lembro, mas ele guardava dentro de uma latinha de margarina, aquelas bem antigas, e ele guardou tanto, queridos, que trocou a moeda para o real, e ele perdeu todo aquele dinheiro. Quando nós achamos aquela latinha, tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro, e ele usava aquilo para guardar o tesouro que ele tinha. E quando Paulo escreve esse versículo aos Coríntios, ele está nos relacionando ao vaso de barro. Para quê? Para mostrar a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. Mas mesmo nós sendo fracos e sendo frágeis, existe um tesouro dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. E é sobre isso que eu queria falar hoje, queridos. E o que são esses tesouros? João 14,17 diz assim: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A presença do Espírito Santo é o tesouro em nossas vidas. Colossenses 1,27: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Queridos, interessante que mesmo nós sendo comparados ao barro, a um vaso frágil,
sem valor, esse tesouro depositado em nós, a presença de Deus, Cristo em nós, Cristo em minha vida. Esse é o tesouro depositado em nós. Esse é o tesouro depositado na minha vida, na sua vida. Isaías 33:6. E fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. O Espírito Santo, Cristo em nós, e o temor ao Senhor é o tesouro mais precioso depositado em mim e em você. Esse é o nosso tesouro, queridos. A habitação do Espírito, Cristo em nós, e o temor do Senhor. Mas por que o Senhor escolheu a mim e a você, queridos, vasos frágeis, para ter esse tesouro depositado em nós? E para que esse tesouro apareça, para que isso seja revelado, é preciso que esse vaso seja quebrado. Quantos já tiveram um cofrinho, aqueles cofrinhos, e foram colocando dinheiro? Quando é criança, então tem um apreço para aquelas moedinhas. 10 centavos parece. Só que para aquele valor, aquele tesouro vir para fora, ele precisa ser quebrado. E para que essa glória de Deus, para que Cristo em nós seja manifestado aos outros, é preciso que nós sejamos quebrados. É preciso que eu e você sejamos moídos, para que essa glória seja manifesta. Em várias passagens da Bíblia, queridos, nós somos comparados ao vaso. Somos frágeis e fomos feitos de barro. Interessante que eu estava lendo isso, e aí me veio, puxa, se todos nós somos feitos do barro. Eu estudei, eu fui ver um pouquinho, queridos, muitos dos elementos que é encontrado no barro é encontrado no nosso corpo. Sim, é enorme a quantidade. Eu até me assustei, fui procurar e falei, nossa, nós temos isso no nosso corpo também. Esse elemento nós temos no nosso corpo. Então assim, nós somos feitos do barro. E eu fiquei pensando assim, falei, puxa, tem tanta gente que se acha, mesmo sendo feito do barro, imagina se fosse feito de mármore ou de uma pedra, mas é só barro. Aí a pessoa fica ainda se acham a última bolacha do pacote e é só barro. Não é nem de mármore ou de uma pedrinha diferente. Segunda Coríntios 11:30 diz assim: se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Nós precisamos reconhecer, queridos, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Quantas vezes nós nos achamos fortes? Quantas vezes eu me achei forte? Não, essa situação eu não vou conseguir resolver. Isso está acontecendo na minha vida, mas eu sou forte. Principalmente para o homem. O homem sabe do que eu estou falando. O homem, para se abrir, queridos, é difícil. Tanto é que o homem morre mais cedo. Por quê? Porque não se cuida, não se abre, não conversa. Eu tenho mais de 20 anos de igreja. Mais de 20 anos de igreja. Eu fui sentar, conversar com o meu pastor há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Por quê? Porque eu nunca gostei de me abrir. Porque eu sempre me achei forte. Eu sou homem, eu sou o cabeça da casa, eu sou o macho alfa da casa, então eu vou me abrir por quê? Eu vou falar das minhas fraquezas para outro homem por quê? Aí um dia nós passamos por uma dificuldade e eu estava assim, eu vou explodir. O que eu faço? Eu não tenho mais o que fazer. A Daila falou para mim assim, conversa com o pastor.
A gente já estava caminhando com o pastor Saulo há algum tempo, há um ano e pouquinho. E eu falei para ela assim, mas eu não sei o que eu vou falar. Eu não vou conseguir falar. O que eu vou sentar na frente dele e vou falar o quê? Ela falou, você precisa se abrir com alguém. Aí eu liguei para o pastor. Falei, pastor, a gente precisa conversar. Ele falou, então, vem aqui em casa, vamos trocar uma ideia. Eu falei, cara, mas eu não sei nem o que eu vou te falar. Eu não sei o que eu te digo. Talvez eu só chegue aí e chore. Ele falou aqui, se você chegar aqui e chorar, eu vou chorar junto com você, nós choramos e pronto, você volta para casa. Está tudo certo. Aí eu cheguei lá, ele fez um chimarrão, a gente foi para o escritório, eu sentei, choramos um pouco eu consegui conversar. Por quê? Porque o homem se acha forte. Não, eu não sou de barro, eu sou de pedra. Não estava nem aqui isso aqui, queridos, eu não sei por que eu estou falando isso. Mas talvez homens nós precisamos nos abrir mais. Nós precisamos compartilhar as nossas fraquezas, não com qualquer um. Encontre talvez a pessoa certa para você abrir o seu coração. Porque nós somos frágeis, vasos de barro. E nós vamos passar por muitas e muitas dificuldades, por muitas tribulações. A mulher normalmente quando está com problema ela chega para o marido, é onde ela encontra o seu refúgio, o seu porto seguro. E os homens? E é sobre isso que nós precisamos entender que nós somos frágeis. No sentido de que nós precisamos de alguém para nos ajudar quando as dificuldades vêm. Não devemos nos gloriar das nossas habilidades, dos nossos talentos. E sim, como diz Paulo em 2 Coríntios 11:30, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Porque é na nossa fraqueza onde o poder de Deus se manifesta. É onde nós somos fracos que o poder de Deus se manifesta. Quando eu entendi isso, queridos, para mim abriu-se um universo de possibilidades. Uau! Eu tenho com quem contar. E eu falava assim, pastor, a hora que eu precisava te ligar. Só um dia que eu liguei 3 horas da manhã para ele, ele não me atendeu. Por quê, cara? Por que eu vou ficar sofrendo? Me gloriando que eu sou forte, que eu sou bom, eu estou aguentando. Não, está tudo certo, está tudo sob controle. Precisamos reconhecer que somos fracos e que precisamos das misericórdias do Senhor. Se nós jejuamos, não é porque nós somos cristãos para bater no peito, eu jejuo, é porque nós somos fracos. Porque eu preciso das misericórdias do Senhor. Se eu oro durante a madrugada, ou se eu levanto para orar, ou se eu venho na oração na quarta-feira, não é porque nós somos os melhores, é porque nós precisamos, nós somos fracos. É porque nós somos fracos. E nós precisamos que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Muitos queridos sofrem com ansiedade por não entenderem que são fracos, frágeis. Quando eu falo fracos, entenda, queridos, que não é fraco de força, é fraco de sensível mesmo, de ser frágil. As circunstâncias nos abalam, sim. As circunstâncias nos abalam. E aí nós ficamos ansiosos por quê? Porque nós temos preocupação com o futuro. Nós queremos cuidar de tudo. Ah, se eu perder o controle, eu preciso ter o controle das coisas. Fugiu do meu controle, puxa. E aí nós andamos ansiosos. Porque nós não entendemos de que quem cuida das coisas é Deus. E quando nós entendemos que nós dependemos dele, que nós temos esse tesouro depositado em nós, porque nós somos fracos e frágeis, nós deixamos tudo nas mãos dele. E nós não andamos ansiosos. Ficar ansioso é uma coisa. Existem situações que nos deixam ansiosos, mas eu não permaneço ansioso.
Eu não permaneço ansioso. A imagem de vaso de barro nos ensina sobre a dependência de Deus e sobre como Ele escolhe trabalhar por meio da fragilidade humana para revelar a sua glória. Acompanhe comigo, queridos, em 2 Coríntios 4, do 8 ao 10. Nós vemos lá no começo. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Algumas traduções, queridos, o versículo 8 diz assim: em tudo somos pressionados, mas não desanimados. Pressionado aqui é como a uva sendo esmagada. Sabe quando a uva está sendo esmagada no lugar? Para tirar o suco da uva, para ser feito vinho. Quando Paulo está falando, nós somos pressionados, é sobre isso. Existem situações que parece que nos apertam e nos espremem de todos os lados. Talvez a dificuldade que esteja te espremendo hoje não seja a dificuldade do teu irmão, mas a dificuldade dele está espremendo. E ela está nos esmagando. Pressionados, mas não desanimados. Desanimados aqui tem a ver com completamente perdidos, sem esperança e sem estar em desespero. Lembra quando eu falei no último culto sobre o poder da esperança? Muitas vezes nós somos pressionados. As situações nos tiram da nossa zona de conforto. Mas nós não ficamos sem esperança. Nós não ficamos sem ter em que esperar no Senhor. Nós não ficamos desesperados. Cada um é dado aquilo que pode suportar. O que vem sobre a tua vida é aquilo que você pode suportar. Queridos, eu nunca me esqueço, um dia eu estava com a minha filha na sala de espera do Pequeno Príncipe. Ela ia fazer uma quimioterapia, e eu estava com ela bem magrinha, carequinha, e sentado com ela. E aí eu pensava: puxa, que difícil isso, que situação difícil. Eu ainda brincava assim, que Deus não dá luta maior do que a gente possa suportar. Falei: talvez eu tenha me confundido com o Rambo, porque tô no limite. Queridos, nisso entrou uma mulher com gêmeos, 2 crianças deficientes, e uma delas com câncer. Falei: cara, do que eu estou reclamando? Do que eu estou falando? Deus me perdoa. Ela estava sendo pressionada, eu também estava sendo pressionado. Mas eu tinha uma esperança em Deus, queridos. E é sobre isso que Paulo está esperando. Por mais que você esteja impressionado, você tem uma esperança. Perplexos, mas não desesperados. Perplexos, por que isso está acontecendo comigo? Sabe quando você fica perplexo com uma situação que acontece na tua vida, mas estava tudo certo. Estava tudo certo. Minhas finanças não estavam tudo certo. Do nada aconteceu isso. Essa dificuldade. Mas nós não ficamos desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Podemos perder uma batalha, mas não perdemos a guerra. Glória a Deus. Cristo peleja por nós. Somos tão frágeis. Então por que Deus nos escolheu? 1 Coríntios 1, 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Talvez se você olhar para a tua vida lá atrás, você diz assim: nossa, eu era louco, né?
Eu vou orar. A Shalom em Vitimarção, queridos. Um dia o pastor Saulo estava em Curitiba e chegou um pastor que não conhecia ele, conversando com outro pastor do lado. Ele falou assim, falando para esse pastor: eu sou lá de Vitimarção. Ele falou: pois é, lá em Vitimarção diz que tem a Shalom, mas aquela Shalom lá é tipo curva de rio, só para a tranqueira, só gente louca. E aí o pastor ouviu aquilo e no coração dele gritou, falou assim: uau, é isso. É para isso, é para louco. Você vai conversar lá, o que tem de ex-viciado, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo. Hoje, o pastor que assume lá é um ex-drogado. O cara até traficava. Conversando com ele, ele dizia: cara, o que eu fiz na minha vida, só que Deus escolhe os loucos. Deus escolheu os loucos. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Eu não sei a história da tua vida, você deve saber como você é. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Não é sobre mim, não é sobre você, é tudo sobre Ele. É sobre Ele. Não é sobre a tua faculdade, não é sobre os teus cursos, não é sobre a tua inteligência, sobre o teu talento com as mãos. Não é sobre você, é sobre Ele. Nossa, pastor, como você toca? Cara, eu não toco nada, é para Ele. É para Ele. Não é o que eu aprendi. Não é sobre os estudos que você tem sobre a tua faculdade. Nossa, como eu sou um PhD, eu sou um mestre. Não tem a ver sobre você. É sobre Ele. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Para quê? Para que a glória seja dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é somente dele. Para quando as coisas se manifestem, olhem para você e digam: não, não é por ele. Ele não. É só por Deus. Ele escolheu a mim e a você porque somos fracos, e aonde Ele se manifesta através de nós. Em nós são depositados dons e talentos para abençoar o próximo. Em Romanos 12, do 6 ao 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Esses dons nos foi dado, foi depositado em nós. Cristo depositou sobre nós esses dons. Se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, que seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Isso nos é dado de graça, queridos. Isso foi depositado em mim e em você. Para quê? Para que nós possamos abençoar a vida dos nossos irmãos. O problema, queridos, é que nós olhamos para o nosso irmão e nós vemos um vaso de barro. Dali não vem nada, é só um vaso de barro. Qualquer tolo pode olhar e ver um vaso de barro. Agora só um sábio olha dentro e vê o tesouro depositado. E sabe que o que está depositado dentro dele é para abençoar a minha vida, a tua vida. E por que muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão com um canto de olho e diz assim: ixi, aquele ali é um vasinho de barro e está trincado, hein? Sendo que o que tem dentro dele é para abençoar a minha vida.
Foi depositado dentro da minha vida e da sua vida algo para abençoar o próximo, queridos. O único dos dons para benefício próprio é o de falar em línguas. Os outros 8 é para abençoar o próximo. Tudo para abençoar o próximo. Se Deus te faz prosperar no teu serviço, não é para que você construa um castelo, é para que você abençoe pessoas. Se Deus tem te feito prosperar financeiramente, é para que você abençoe pessoas. Não seja como aquele homem tolo: nossa, agora eu estou bem, vou derrubar esse celeiro, construir um novo, coma e beba minha alma, farde-se. Aí fala: maldito. É sobre isso. O que tem depositado dentro de mim, dentro de você, é para que abençoe o próximo. Deus nos faz frágeis para que nós entendamos que precisamos do que está depositado na vida do meu irmão, para que eu possa ser abençoado. Por isso que nós precisamos olhar não somente para o barro, queridos, não somente para o defeito. Quantas e quantas vezes nós assentamos com pessoas para aconselhar, e a pessoa chegava assim: o defeito dele é isso, o problema é isso, isso. Por quê? Porque só olha para o vaso de barro. Só que não olha para ele como um vaso de barro também com seus defeitos, também com as suas falhas. Quantas e quantas vezes, aconselhando casais, nós dizemos assim: fale 3 defeitos do teu cônjuge. Só 3? Só 3 está aqui, esse aqui, esse, aquele. Tá, já deu. Você fala os 3 defeitos. É fácil. Fala 3 qualidades, né? Ele é... Por quê? Porque só olha para o vaso. Só olha para os defeitos do barro. Não olha para aquilo que tem dentro dele. Talvez isso seja para você mudar até a tua visão com relação aos teus irmãos. Como você tem olhado e julgado os teus irmãos? Olhando somente o barro ou aquilo que está depositado na vida dele? O propósito de sermos comparados como um vaso de barro é que muitas vezes precisamos ser quebrados, para que seja visto o tesouro escondido em mim e em você. Lembra lá que eu falei do cofrinho? É sobre isso. Deus deposita, mas Ele precisa quebrar para que isso seja manifesto. Ai, como dói. E como dói ser quebrado, queridos. Como dói. Eu já compartilhei algumas vezes das situações que nós passamos como família. E mesmo já dando os caquinhos quebrados, ainda Deusinha, acho que um martelinho em cima dos caquinhos maior para diminuir. E como dói, queridos. Quantas e quantas vezes eu briguei com Deus? Perdi todos, mas briguei. Falava: puxa Deus, e agora? Já está bom isso, já aprendi. E Deus dizia: eu preciso quebrar mais um pouco para que se manifeste a minha glória. Sabe aquele Jesus das organizações Tabajara que te venderam? Seus problemas acabaram? Os antigos devem lembrar como passava, né? As organizações Tabajara. Cada produto. Mas sabe esse Jesus das organizações Tabajara que te venderam? Venha para Jesus que os seus problemas acabaram? Mentiram para você. Mentiram para você. No mundo tereis aflições, mas tem um bom ânimo. Eu venci. Nós temos dificuldades, queridos. Nós temos derramado muitas lágrimas. Vamos derramar muitas lágrimas. Mas nós temos a esperança em Jesus. E quando nós entendemos que isso é para que se manifeste a glória dele através das nossas vidas, nós mudamos o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver as coisas.
Porque muitas vezes nós ficamos como uma criança mimada no mercado. Eu quero, deita no chão, bate os pezinhos. Quando o pai diz não, agora não, nós. Aí quando Deus vem com um não para nós ficamos como uma criança mimada. Só que quando nós entendemos para que isso é para que se manifeste a glória de Deus, nós entendemos que isso é necessário nas nossas vidas. Esse tratar, esse trabalhar de Deus nas nossas vidas se faz necessário. O problema é que nós ficamos tentando, queridos, achar padrões para identificar o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Lembra lá dos amigos de Jó? Não, mas se está acontecendo tudo isso é porque tem alguma coisa errada, está em pecado. E talvez você já pensou assim: puxa, isso está acontecendo na minha vida porque eu dei uma brecha e eu estou em pecado. Não. Nem tudo é brecha, nem tudo é pecado. Muitas das vezes é o trabalhar de Deus na tua vida. Muitas das vezes é Deus trabalhando e te quebrando para quê? Para que se manifeste a glória dele na tua vida. E aí chega um irmão, às vezes do teu lado, meio atribulado: ó, irmão, se está acontecendo isso na tua vida. Quantas vezes já chegaram para mim, queridos? Não, se está tudo dando errado na tua vida é porque você está em pecado. Ó, irmão, vigia porque você está em pecado. Ou Deus não te ama. Lembra lá de Paulo? Paulo hoje, querido, segundo os padrões da teologia da prosperidade, ou Paulo era um pecador extremo, ou Deus detestava Paulo. Segundo esses padrões, se está tudo dando errado, ou eu estou em pecado, ou Deus não me ama. Aí você vai ver na vida de Paulo, o cara naufragou, vira e mexe estava apanhando, varada, pedrada, surra, isso e aquilo. E aí? A cobra mordendo na mão. Então, segundo esse julgamento, ou Deus não amava Paulo, ou Paulo era pecador. Extremo pecador. Só que nós ficamos tentando achar um padrão para justificar as nossas dificuldades hoje. Ah não, se eu estou passando isso é porque semana passada eu não fui no culto. Deus pesou a mão e Deus está me castigando. Sai dessa, mano. Não tem a ver com você. Não tem a ver com você estar em pecado, não. Tem a ver com Deus estar te quebrando. Talvez essa seja a noite de você mudar a tua visão e pensar assim: o que Deus quer através disso? O que Deus quer se manifestar através da minha vida sobre isso? Nem Jesus curou todo mundo igual, porque se ele fizesse tudo igualzinho, hoje só ia ser curado se fizesse daquele jeito. Por isso que um ele fazia um cuspinho no chão, fazia um barro, outro ele colocava um cuspe na boca. Por quê? Porque nós buscamos sempre padrões. Nós precisamos ter um padrão. Se eu estou com dificuldades, eu falei, estou em pecado. Vou corrigir meu pecado, está tudo certo. Nós ficamos tentando achar o porquê de Deus estar nos quebrando. Muitas das vezes Ele quer nos quebrar. E nós sempre achamos que é obra de Satanás. Ah, isso é coisa do diabo, está amarrado. Está amarrado, repreende que é obra do diabo. Eu olho para trás hoje, queridos. Eu olho para trás hoje tudo que nós passamos. Problema de saúde com a nossa filha, perdemos o carro, a casa. Eu olho para trás o que nós vivemos hoje, como igreja. Eu falo assim, isso foi para que se manifestasse a glória de Deus. Parece loucura, queridos, mas nós passaremos de volta para viver o que nós temos vivido com Deus hoje. Glória a Deus. Aí acontecem situações nas nossas vidas que nós achamos assim: agora eu vou morrer. Acabou para mim. Não. Está aí, gordo, sadio, corado.
Só que você não é a mesma pessoa que era lá atrás. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestou na tua vida. E de alguma forma ela impactou a tua vida. E talvez tenha impactado a vida dos outros. Porque o tesouro que estava depositado na tua vida, quando foi quebrado, abençoou a vida do irmão. Talvez você já tenha sido abençoado por um testemunho. Talvez o testemunho de um irmão, um livro que você leu, algo que você viu, que você leu, que você ouviu, abençoou a tua vida. Só que para que isso chegasse até você, aquele irmão precisou ser moído, precisou ser quebrado. Para quê? Para que o tesouro dele viesse para fora. Para que eu e você fôssemos abençoados. É sobre isso, queridos, nós precisamos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Entender que nós somos vasos frágeis de barro. E nós vamos ser quebrados. E a vida cristã, ela é como uma espiral assim. Quanto mais você vai, mais você vai sendo moído, mais você vai sendo quebrado. E a glória de Deus se manifestando, dia após dia, em nossas vidas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Uma leve e momentânea. Eu não sei o que você tem passado, qual a tua dificuldade, qual a tua luta, qual a tua prensa, aquilo que você está passando. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: é leve e momentânea. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não faz ideia do que eu estou passando. Leve, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Vai passar. Vai passar. E esse tempo, queridos, quem define somos nós. Quando Deus está nos quebrando, ou você aceita ser moldado e ser trabalhado e passou, ou você fica se debatendo, tentando juntar os caquinhos, É leve e momentânea. Para quê? Para que possa produzir uma glória que é maior do que esses nossos sofrimentos. Quando nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é sobre isso. Eu almejo estar diante do Senhor, queridos, sem dores, sem dificuldades, sem lágrimas. Aqui na terra, nessa terra, é o único lugar que nós vamos poder adorar a Deus em meio a lágrimas e dores. Aqui é a única oportunidade que você tem para adorar a Deus em meio às suas dificuldades. Só que ao invés de nós adorarmos a Deus em meio às dificuldades, nós ficamos murmurando. E murmurar, quer dizer, falar mal de Deus para o capeta. Ó, diabo, Deus não está fazendo muito certo. Olha o que Ele está fazendo na minha vida. Eu podia fazer diferente, podia fazer assim. Murmurar é falar mal de Deus para o diabo. Sendo que essa é a nossa única oportunidade de adorarmos a Deus em meio às dificuldades, em meio às lágrimas. E chegará o tempo, e já chegou, em que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, é isso, queridos. É uma adoração que nem os anjos fazem. Nem os anjos fazem, porque os anjos não adoram a Deus em meio às dificuldades, em meio às lutas. Só que aí quando a mulher chegou lá para Jesus e falou assim: onde é que nós vamos adorar? Naquele monte, nesse, os pais adoravam lá, nós adoramos aqui, onde é que vai adorar a Deus?
E quantas vezes nós, queridos, ainda estamos nessa? Eu vou adorar a Deus no culto de domingo. Lá é o monte que eu vou subir, adoro. Essa é a oportunidade, queridos, que nós temos de adorar a Deus com lágrimas. Quantas e quantas vezes eu subi no altar, queridos, com o coração arrebentado, chorando, com problemas, dificuldades, angústias. Mas era ali onde Deus se manifestava. Era onde fluía o poder de Deus. Para quê? Para que eu entendesse, não é sobre mim. Não é o que eu sei, não é a minha voz, não é o que eu sei tocar. É sobre Ele. É sobre Ele. O que se vê é transitório. E vai passar. Vai passar. Em vez de lutar contra as nossas limitações, queridos, devemos nos render a Deus, permitindo que Ele nos molde e use. Davi, no Salmo 21, ele reconhece que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó, Deus não desprezarás. Quebrantado aqui, queridos, do hebraico ele quer dizer arrebentar, quebrar, quebrado, esmagado, destruído, machucado. Acho que não coloquei. Isso agrada a Deus. Um coração arrebentado, quebrantado. Quando eu e você, nós chegamos a Deus e dizemos assim, na nossa oração, lá no nosso quarto: rapazinho, como está difícil. Como está difícil. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está nem aí para as tuas conquistas. Deus não está nem aí para as tuas conquistas. O que importa para Deus é as tuas renúncias. O que realmente importa para Deus é as tuas renúncias. E como dói renunciar, queridos? Como dói renunciar? Abrir mão daquilo que nós queremos e renunciar. Quando nós recebemos o desafio de cuidar da igreja, queridos, nós precisamos renunciar a muitas coisas. O meu trabalho, as nossas filhas têm relutado quanto a isso. Só que para Deus o que interessa é as nossas renúncias, não aquilo que nós conquistamos. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E as dificuldades produzem isso em nós, um coração quebrantado e contrito, ou pelo menos deveriam fazer em nós. Talvez essa seja uma noite de você entender: Deus, isso que eu estou passando é para manifestar aquilo que o Senhor quer através da minha vida. E não ficar nos debatendo ou tentando achar um padrão, queridos. Por que você está passando por isso? Existem situações na tua vida que são necessárias você ser quebrado, moído. E é isso que Deus está fazendo hoje na vida de muitos, queridos. Ele está quebrando, está moendo, para que se manifeste a glória dele através de nós. É bom, a busca de conhecimento é excelente, queridos. Estudar a faculdade é muito bom. Só que nós não podemos nos firmar nisso, na nossa capacidade, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria.
Porque existe um tesouro muito maior depositado em nós. Mas para que ele venha para fora, nós vamos precisar ser quebrados. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados, desesperados, desanimados. Paulo sabia muito bem quando ele escreveu Escritos. Paulo sabia muito bem. Passou fome, frio. E ele sabia que aquilo era para que a glória de Deus fosse manifesta.